Boa tarde para quem assistir posteriormente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos abrindo essa transmissão exatamente no horário combinado, às 17h30 deste sábado. O tema do debate é dos mais importantes para o país e para todos nós. Os desafios das eleições municipais deste ano, o papel da intelectualidade progressista e outros aspectos que certamente surgirão no debate. A metodologia que nós vamos adotar é a seguinte. Temos dois convidados especiais que farão as falas iniciais. Guilherme Boulos e Tarso Genro. Além disso, teremos a intervenção após as falas de 5 perguntas de companheira e companheiros do Conselho Editorial do Fórum 21. Todos estão na sala. Estamos esperando o companheiro Guilherme Boulos, que, por estar em atividades externas, já nos avisou que está para entrar e compartilhar conosco. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos. Queria dizer que vamos dar alguns minutos de tolerância e, em seguida, daremos a palavra inicialmente ao companheiro Tarso Genro, enquanto esperamos a chegada do companheiro Guilherme Boulos. Então, eu queria chamar para compartilhar esta bancada comigo, em primeiro lugar, o companheiro Tarso Genro. Boa tarde, companheiras, companheiros, querido companheiro Tiburcio. Não preciso dizer que, para mim, é uma enorme satisfação compartilhar essa conversa, esse debate com pessoas tão significativas. Muito obrigado. Muito obrigado, companheiro Tarso. Companheiro sempre Tarso... uma pontinha de referência em cada um de vocês, uma série de linhas que cruzamos aí durante a nossa luta histórica pela democracia, pela ideia do socialismo no Brasil e pela afirmação dos direitos da classe trabalhadora, nas questões mais imediatas, né, que todos nós estamos envolvidos. Eu não sei se tu queres que eu já inicie a minha intervenção. Não, eu vou chamar os outros companheiros para Perfeito. que eles também então fica sejam... minha saudação e minha alegria de estar aqui com você. Maravilha. E depois, Tarso, quando estivermos aqui com a bancada apresentada, falemos, é dispensável, mas diremos algumas palavras sobre a sua importância histórica para o Brasil, para a esquerda, para o povo brasileiro, e também sobre o companheiro Boulos. Eu queria chamar a companheira Arlete Moisés, do Conselho Editorial do Fórum 21. Muito bem-vinda, Arlete. Muito obrigado. Obrigado, Tiburcio. É um prazer estar aqui para ouvir os nossos companheiros e fazermos alguma coisa daqui para frente. Maravilha. Chamar também o companheiro Litz Vieira, nosso decano do Conselho Editorial. É um prazer estar com vocês todos aqui nesse debate, que eu considero muito importante, com a presença de líderes políticos que eu sempre admirei. Chamar o nosso companheiro Roberto Lerner. Muito boa tarde a todas, todos, todes. Esse debate, como já foi sinalizado, é um debate de futuro, é um debate organizativo para o campo democrático, para a esquerda. Estou muito feliz do nosso Fórum 21 estar à frente agora dessa retomada de debate sobre os grandes temas, enfim, que estão desafiando os povos. Muito obrigado, Roberto. Chamar o companheiro
Antônio Granado. Seja muito bem-vindo, Granado. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Tiburcio. Muito boa tarde, Tarso. Muito boa tarde a todos os demais companheiros que estão conosco aqui hoje nessa sala. Esse é um debate fundamental para o processo político brasileiro. Então, desejo a todos um ótimo evento. Obrigado, Granado. E, por fim, mas, sobretudo, pela importância, o companheiro Vicente Trevas. Saudações a todos e todas. Eu acho que o que vamos fazer agora é mais do que um debate, é um diálogo, né? E um diálogo crucial, porque não só envolve agendas estratégicas para o nosso país, mas envolve atores estratégicos do nosso país, né? Eu estou muito feliz de ter como uma das falas iniciais o meu companheiro, amigo, Tasso Genro, que é um dos líderes estratégicos da minha geração, e também ter o Guilherme Boulos, né, que é a nossa aposta do presente e no futuro, né? Então, aqui também nós iremos fazer um diálogo entre gerações, todas elas comprometidas em enfrentar os dilemas, os desafios e o futuro do nosso país. Obrigado, Trevas. Queria também chamar a companheira que está dando todo o suporte para a nossa atividade, a companheira Bárbara, que está à frente do projeto da TV Fórum 21. Muito obrigado, Bárbara. Você que é o mestre, desculpa, gente. Bom, eu vou ficar aqui nos bastidores, eu vou dar uma olhada nos comentários e eu desejo uma ótima transmissão. Obrigada a todo mundo que está no Fórum 21BR e também estão no canal do Barão e na TVT. Boa live a todos. Estarei aqui nos bastidores. Esse evento de hoje, além da transmissão pelo canal da TV Fórum 21, ele está sendo retransmitido pelo canal da TVT, pelo canal do Barão de Itararé, que é o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, e pelo canal Arte e Progresso, que é liderado pelo companheiro Alexandre. Eu queria começar o evento de hoje dizendo que nós vamos dedicar este evento solidariamente ao Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho, e desejar muita força, muita resistência para que seja possível enfrentar e superar essa verdadeira tragédia que está acontecendo no Estado e que seguramente, como dizia o Granado, para mim, antes de começar, certamente se tornará um dos principais símbolos de nível mundial da mudança climática a partir de agora. Quem duvidava não vai mais poder duvidar dos efeitos e das consequências que estão acontecendo e que irão acontecer das mudanças climáticas. O debate de hoje vai tratar dos desafios das eleições municipais. São vários, são muitos, e certamente as perguntas que serão feitas pela companheira e pelos companheiros e as exposições do companheiro Tarso Genro e do companheiro Guilherme Boulos elucidarão e apontarão muitos desses desafios. Um deles, eu diria, é como combinar a disputa eleitoral, muito importante, decisiva para as condições que o Brasil vive hoje, com a retomada do trabalho de base. Não nos limitarmos às questões institucionais, mas apenas uma delas. Então, enquanto a gente espera a chegada do companheiro Guilherme Boulos,
eu acho que a gente já deveria adiantar a problemática política, a contextualização conjuntural na qual ocorrerão as eleições municipais, começando a ouvir o companheiro Tarso Genro. Então, o companheiro Tarso, que é um dos principais líderes e formuladores do Partido dos Trabalhadores, ex-governador, ex-prefeito do Rio Grande do Sul. Então, imaginamos como ele está envolvido e preocupado com tudo o que acontece hoje no Estado, ex-ministro da Justiça do governo Lula. Então, companheiro Tarso, queremos lhe agradecer mais uma vez de coração a sua presença, o seu tempo, a sua experiência, os seus conhecimentos e lhe dar a palavra. Muito obrigado. Obrigado, meu querido companheiro Tiburcio, velho amigo e companheiro de gestão pública, de luta política e de tantas ambições benignas e utopias que nos ligaram ao longo da nossa vida. Eu inicio fazendo uma referência, não diretamente a eleições municipais, mas a eleições que tiveram um forte caráter localista, que foram as eleições de 1974. Naquele momento, em pleno regime militar, um processo de desmantelamento muito forte, né, da esquerda armada, da esquerda que se insurgiu em armas. Aqui entre nós temos pessoas que participaram diretamente desses movimentos. As eleições tiveram um efeito, um potencial destrutivo para a ditadura militar, que nos lembra até hoje do impacto político, né? Eu me lembro que eu estava, apenas um exemplo pessoal, porque é sempre bom colocar um sabor de experiência pessoal nisso aí. Eu estava na Justiça do Trabalho, fazendo audiência, e encontrando meus colegas, advogados trabalhistas. Eu era advogado de vários sindicatos de trabalhadores, tanto na área do direito individual como do direito coletivo. E eu encontro um colega meu, que naquele momento era advogado de empresa, Matheus Schmidt, que era um homem de esquerda, que tinha sido caçado pelo regime militar, e que advogava para as empresas de ônibus em Porto Alegre. O Matheus é mais velho que eu, já é uma pessoa falecida hoje. E ele se encontra comigo, me abraça. Ele nunca perdeu aquele vigor político, né, que levou à cassação do regime militar. E disse assim: eu me considero anistiado. Hoje em diante, para mim, não existe mais ditadura. Eu disse: Matheus, eu acho que tu estás enganado. Eu acho que vai ter um impacto político. Mas tem que manter todos os cuidados, todas as cautelas que nós mantemos até agora na nossa movimentação entre a luta legal e a luta clandestina, que o regime não terminou. E ele me disse uma frase que depois eu me lembrava de maneira recorrente quando você falava de tratar de eleições locais, regionais ou eleições municipais. Ele me disse: o que interessa é o que a gente acha que ocorreu, porque isso aí tem um impulso, né? Tem uma capacidade mobilizadora extraordinária. Depois daquele momento, as eleições locais, e aí no caso municipais mesmo, que mais me chamaram a atenção, ocorreram depois da Constituinte, né? Depois da Constituição de 88, nós entramos num ciclo de eleições municipais que tiveram muita importância. E aí, eu ouso lembrar a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de São Paulo, com a companheira Luísa Erundina, a Prefeitura de Belo Horizonte, com o companheiro Patrus, e outras prefeituras importantes que passaram pelas mãos da esquerda política naquele momento, que muitos de nós continuávamos combinando ainda a luta legal com a luta ilegal, mas depois isso foi se readequando, né,
à medida que o Partido dos Trabalhadores adquiria vigor, conquistava espaço político, muitos de nós dissolvemos as nossas organizações e passamos, algumas já dissolvidas pela polícia e outras vieram para a ilegalidade, como é o caso do velho e querido Partidão e o velho PCdoB. E aí, o que ocorreu nessas administrações? Essas administrações populares tiveram uma influência muito grande nos governos do presidente Lula. Porque foram eleições que conseguiram combinar dois aspectos, né, naquele momento de transição, de afirmação do Estado de Direito da República Democrática, que se expandiram politicamente. Quais eram esses dois fatores? O primeiro fator é que a esquerda marxista, dentre a qual eu me incluía e ainda me incluo, ela conseguia demarcar o seu campo de classe, né? Uma expressão muito saudosa de vários companheiros que militavam conosco naquela oportunidade, e que vinham daquela experiência operária, reivindicativa, social-democrata pela esquerda, mas não menos corporativa do que outras que ocorrem no movimento sindical, que traziam para a luta democrática os resíduos, né, da experiência operária, particularmente do ABC de São Paulo e de outros centros industriais importantes, como a grande região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a demarcação do campo de classe estava sempre na nossa ação política, na formulação, né, política que vinha da nossa memória, né? Nós éramos os representantes da classe trabalhadora dentro do PT, que tinha uma liderança, né, afirmativa já muito potente, o presidente Lula, e que representava aquela experiência, mas trazia para dentro da experiência política, né, democrático-liberal, por assim dizer, um corte importante, né, do ponto de vista de classe, né, que é a forma adequada para estabelecer essa relação entre a legalidade e a ilegalidade que ainda permeava a nossa movimentação política naquele momento. Essa demarcação do campo de classe, ela encontra nas gestões públicas municipais, a partir das eleições municipais, uma outra relação sistêmica, que é como a esquerda, que demarca o campo de classe, tem que governar dentro da ordem, respeitar determinados parâmetros da ordem, sem perder os seus princípios, sem perder as relações com a experiência passada. E esse é o momento de ultrapassagem, né? De ultrapassagem de maneira plena da esquerda representada pelo Partido dos Trabalhadores, que se torna um partido de massas, dentro da ordem naquele momento. E aí entra, né, um outro elemento demarcatório extremamente importante que foge simplesmente da demarcação do campo de classe e já vai para a disputa por um novo pacto hegemônico. E entra a questão da participação popular plena, da combinação da democracia direta com a democracia representativa, que vem da experiência de Porto Alegre, que se irradia por todo mundo e se irradia fortemente, no mesmo nível, inclusive, de articulação institucional, nas principais cidades do país, onde a esquerda começa a governar. Então, esses dois elementos, demarcação do campo de classe, que vem da inspiração do proletariado do ABC, em particular com a presença do Lula, e esse outro elemento mais complexo, que é uma gestão pública participativa que eu ousava dizer que faria a combinação da democracia direta com a democracia participativa. Isso vai adquirindo importância política, vai desenvolvendo determinadas reflexões políticas que têm um reflexo ainda não absorvido, né, que não for absorvido e compreendido até recentemente pela própria esquerda. É quando a nova lei de responsabilidade fiscal coloca, por iniciativa do Congresso, do Partido dos Trabalhadores, infiltra na lei de responsabilidade fiscal uma norma jurídica que diz que, para a confecção do orçamento público, as autoridades devem consultar a população, né? Isso aí nos permite
nos defender, inclusive, perante o Supremo Tribunal Federal. Nós éramos acusados aqui no Rio Grande do Sul, eu e o Olívio, em particular, que fomos os prefeitos mais, vamos dizer assim, mais evidentes naquele momento do orçamento participativo, dizendo que nós estávamos subvertendo a ordem, instaurando um soviete em Porto Alegre. Né? Então, esse socorro à legalidade, ele foi muito educativo para nós, porque nós, ao mesmo tempo que desfazíamos da legalidade burguesa tradicional, infiltrávamos determinados conceitos na ordem que passaram a ter importância na praxis da esquerda em todas as administrações importantes do país e em muitas administrações importantes fora do país. Eu gravo esses dois momentos e coloco eles de maneira frontal aqui na minha exposição, porque eu acho que de lá para cá muita coisa mudou. E muita coisa desarticulou aquelas vertebrações fundamentais que nos trouxeram de uma luta demarcatória no campo de classe, ainda, né, já na legalidade, com a disputa pela hegemonia. Mudou a estrutura de classe da sociedade burguesa em escala global, mudou o centro internacional de difusão da dominação do sistema do capital, que se desloca diretamente o capital financeiro, né, e que passa a ser uma estrutura de destruição da soberania política dos países, e mudou o discurso através do qual a esquerda, ou as esquerdas em geral, que tiveram relevância na redemocratização do país e na participação, né, das grandes administrações populares, que tem que confortar-se dentro da ordem e conversar não somente com o seu sujeito político, entre aspas, predileto, o seu sujeito político organizador, que seria a classe operária industrial dentro daquela formação marxiana, né, tradicional. Isso gera um custo político muito grande, porque influencia também o Partido dos Trabalhadores para ter uma direita pensante e uma direita pragmática e também uma burocracia estruturada dentro do partido que se conforma exclusivamente com estar dentro da ordem. Né? Isso aí eu não trabalho a partir das categorias tradicionais do trotskismo. Eu não acho que isso seja uma traição. Né? Acho que os fatores objetivos que levaram a esse tipo de conceituação dentro do PT, eles têm uma importância maior que os meros fatores subjetivos que fazem determinados líderes transitar, como ocorreu dentro do partido, né? Do Partido dos Trabalhadores para partidos de direita ou do centro-direita, né? Alguns deles até ocupando cargos de relevância na liderança das nossas bancadas. E essa mudança que ocorreu de lá para cá nos coloca hoje os elementos centrais para pensarmos qual a influência que as eleições municipais aqui no país poderão ter no futuro. Primeiro, não obterá mais os mesmos efeitos que obteve as eleições regionais de 74. Porque as estruturas de dominação são mais complexas, os sujeitos atuantes na organização da hegemonia política, né, das classes privilegiadas no Brasil, elas têm vários centros, vários nós de articulação e várias movimentações dogmáticas, por assim dizer, que vai desde das religiões do dinheiro, do fundamentalismo, né, evangélico, até as estruturas tecnológicas de controle que os fazem exercer um processo de dominação ideológica e cultural por todos os poros da sociedade, criando, inclusive, para a extrema-direita uma base junto aos grupos de trabalhadores mais desarticulados e mais aqueles que foram mais duramente ejetados do sistema de produção capitalista e que são absorvidos hoje de uma maneira bastante intensa, né, por esta visão
da formação dos empresários de si mesmos. Né? Isso aí é uma realidade política hoje do país e nós temos que nos dar conta para conversar com esses novos setores deserdados, excluídos inclusive, da sobrevivência assalariada dentro do sistema do capital. Né? E que vem de toda essa fragmentação da estrutura de classe tradicional que nos coloca hoje em novos níveis de disputa. Eu quero dizer que, com isso, né, essas eleições municipais elas vão ter que ter necessariamente um discurso político mais ousado, mais motivador e mais organizado que aquele discurso político anterior, da época da administração popular, onde nós falávamos em participação popular e representação dos trabalhadores, no nosso campo de classe. Nós somos do Partido dos Trabalhadores, nós somos do Lula, nós somos da esquerda, nós vemos muitos de nós da luta armada, das organizações clandestinas, e estamos aqui para fazer experiências absolutamente inovadoras dentro das administrações que nós conseguimos obter. Principalmente nas grandes regiões metropolitanas, isso ocorreu de uma maneira bastante consequente. Só que tudo isso foi dissolvido. Né? Assim como o capitalismo industrial, né, desmontou e transformou em fumaça todas aquelas relações de serviço anteriores, todos os sistemas culturais de dominação da primeira Revolução Industrial, nós temos agora um novo tipo de transformação na estrutura material da sociedade e na produção das novas subjetividades que destruíram aquelas experiências. Aqui em Porto Alegre, hoje, que foi a capital mundial do orçamento participativo e da participação direta, você falar com as massas hoje, trabalhadoras da cidade, na periferia da cidade, em orçamento participativo, para eles não tem mais nenhum significado. Até porque as outras administrações que nos seguiram, elas continuaram com o orçamento participativo, com um enorme grau de manipulação que transformou a participação direta das pessoas apenas num neoclientelismo, né, de organização grupal e coletiva em determinadas regiões da cidade, que prestigiava cada vez mais qualquer prefeito que chegasse lá, que tivesse coragem de ir lá conversar naquelas reuniões, naquelas assembleias, que na nossa época tinham uma dinâmica extraordinária. Então, tudo isso se dissolveu no ar. As experiências do orçamento participativo, se dissolveu no ar também a demarcação do campo de classe, porque os nossos governos, e aqui eu não estou fazendo neste momento um juízo sobre essa questão, os nossos governos, pela necessidade de governar dentro da ordem, de assumir determinados compromissos com o capital financeiro para poder governar, também destruíram o mito da classe trabalhadora no poder através do processo eleitoral. E nós somos vistos hoje como todos nós, como políticos tradicionais. E é assim que eles nos trabalham. É claro que nós temos a felicidade, né, neste aspecto democrático, de ter uma liderança importante como Lula, mas é uma liderança importante que todos nós sabemos que necessariamente faz conciliações de classe, algumas delas até, para quem está fora do governo hoje, inexplicáveis para poder governar. Mas é a realidade, a dura realidade deste novo sistema de dominação que se impõe para quem assume compromissos com a ordem. Né? E, na verdade, não existe maneira de governar hoje a não ser assumindo determinados compromissos com a ordem. Né? Porque tem desde a questão do orçamento público, das questões de segurança, né? Das questões de insegurança financeira e econômica, dos micro, pequenos e médios e grandes empresários e investidores, e a insegurança dos trabalhadores na questão do emprego. Parte deles, inclusive, não quer mais saber da CLT, não quer mais saber do emprego. Eles acham que podem ser empreendedores, empresários de si mesmos, e assim se comportam, embora sendo, né, mais explorados do que qualquer exploração média que ocorreu, né, durante a segunda Revolução Industrial. E aí vem uma questão que
que eu acho que tem que ser muito bem pensada nessas eleições municipais, que é a dualidade, e que cada candidato a prefeito do nosso campo, nas grandes regiões metropolitanas, pode fazer isso, na minha opinião, de um eixo programático. A questão da dualidade, segurança e insegurança. Segurança do trabalho, segurança pública, segurança da proteção estatal, segurança para ter a capacidade de ser ouvido pela autoridade pública. Insegurança relacionada com tráfico de drogas, dominação de estruturas criminosas em todos os bairros periféricos importantes das grandes regiões metropolitanas, onde se forma uma cultura de dominação nova, onde os trabalhadores semi-empregados, desempregados, precários, terceirizados. Estou vendo a juíza Magda Biavasque aqui, que conhece isso mais do que eu, e que teve uma experiência extraordinária como magistrado que foi, e que prezam a questão da segurança, e que prezam a questão de saber modular-se aos fatores reais de poder para sobreviver dentro da fábrica ou no seu bairro. E essa questão da segurança e da insegurança hoje, ela não está mais fragmentada e repartida como antes. Por quê? Porque a segurança do Estado democrático, a segurança de Estado, portanto, do ponto de vista democrático, é a capacidade do Estado prestar seus serviços e cumprir os seus compromissos com os direitos fundamentais. E nenhuma fração do Estado brasileiro tem esta segurança arrematada e contida no seu peito para levar qualquer programa adiante, qualquer programa mais ousado adiante. A segurança nacional está completamente... O conceito de segurança nacional, inclusive do ponto de vista da direita hoje, está completamente defasado, porque a segurança nacional não é mais um mero elemento de construção de estruturas de poder interno que vem de fora para dentro para dominar territórios. Isso se faz pela cultura, pela circulação de capitais clandestinos ou de capitais legais, e se faz pela novo tipo de formação das elites dominantes do país, né? E que incute determinados valores que se espalham na sociedade como se fossem valores, entre aspas, naturais. E a insegurança nas relações internacionais. Hoje, as relações internacionais, a difusão das relações de poder, que se dá pelas redes clandestinas em escala global, pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de pessoas. É uma economia tão importante em escala mundial como a economia legal, talvez mais importante até para produzir novos ricos, novos fatores reais de poder e novos grupos de poder. Com isso eu quero dizer o quê? Eu estou convencido que, se nas grandes regiões metropolitanas um candidato a prefeito da esquerda não falar diretamente nesta duplicidade, nesta oposição dialética entre segurança e insegurança, para falar para as bases da sociedade, ele vai ser pouco ouvido e vai ficar apenas, né, com aquele contingente histórico originário das grandes lutas sociais que nós tivemos aqui no país, dos quais o Partido dos Trabalhadores foi um protagonista, não foi o único, né? Foi o mais forte no último período, da legalidade democrática, inclusive. Mas não vai ter um contingente maior do que esse, né? Porque hoje, quando você chega numa região metropolitana, se você é um militante de base e vai atuar naquela região, ou você é um dirigente político que vai falar com a sociedade, você tem que saber quais são os fatores reais de poder que estão vigentes ali naquele local, que não são mais os mesmos da época da organização sindical da classe trabalhadora nesses grandes circuitos políticos da cidade, que hoje se deslocaram para outras formas de relacionamento, outras formas culturais e outras formas políticas. Então, a gente tem que saber
com quem que eu estou lidando aqui. Né? Com que facção, com que comando, com que estrutura de poder paralelo e como as bases que eu quero trazer para o meu campo se relacionam com esses fatores reais de poder novos que estão constituídos. Todos eles enlaçados em redes que se superpõem até chegar, né, nas networks legais, nas redes legais, e que estão atados por infinitos nós de articulação que nós pouco conhecemos. Né? Estamos tentando conhecer agora de maneira mais adequada. Eu poderia dar dezenas de exemplos disso, mas eu tenho certeza que vocês todos conhecem. Né? Quando chegam, né, numa determinada rede social, quando entram numa determinada estrutura de conversação política, quem está relacionado com quem ali e por que motivos, em última análise. Então, encerro a minha participação expositiva com essa formulação. A questão da segurança, da insegurança, para as pessoas viverem, trabalharem, amarem, fruírem a cultura, fruírem os espaços públicos e se relacionarem com o Estado, vai ser a questão chave daqui para diante para qualquer eleição. E acho que, sinceramente, alguns camaradas que estão aqui conhecem a minha opinião, eu acho que o governo federal não está levando a sério essa questão, né? Como deveria levar. A questão da segurança e da insegurança. E do valor que tem a questão da segurança para a velha classe trabalhadora, para as novas classes trabalhadoras, os novos setores médios que não podem se refugiar nos recantos saborosos dos condomínios fechados e guarnecidos. Então, é isso aí que eu queria remeter nesse momento para contribuir aqui com a nossa discussão. Muito obrigado, companheiro Tasso, pela, inclusive, profundidade da sua exposição. Dando continuidade, e enquanto continuamos esperando que o companheiro Boulos consiga entrar e participar deste debate, com o qual se comprometeu, eu queria passar a palavra para nossa equipe, nosso time qualificado de companheiras e companheiros que vão levantar questões. Essas questões serão tratadas pelo companheiro Tasso e também pelo companheiro Boulos, se conseguir entrar. Então, eu queria começar com o companheiro Trevas, que tem demonstrado no Instituto Amissur, do qual ele é presidente, e também nas reuniões do Conselho Editorial do Fórum 21, uma visão ampla e perspicaz sobre a conjuntura política e certamente dialogará com a profunda exposição que o companheiro Tasso fez. Vicente Trevas, você tem aí uns 5 minutinhos para fazer a sua primeira intervenção. Obrigado, Tibúrcio, e obrigado a Tasso pela sua, mais uma vez, lúcida percepção da nossa sociedade, do contexto das nossas disputas políticas. Né? Eu compartilho a argumentação do Tasso, né? Seus enunciados e suas teses. Aí, né? Entretanto, eu queria destacar alguns elementos. Né? Essas eleições, eu acho, terão de enfrentar, né? E aí de uma forma inteligente e politicamente consistente, né? Algumas questões da linguagem das cidades, do âmbito das cidades. Né? Então, um primeiro elemento é que nós sabemos que as eleições municipais terão sobre elas a projeção da dinâmica nacional, das forças em disputa no país, né? Das forças que estão aglutinadas em torno do governo do presidente Lula e outros campos políticos da nossa sociedade, numa presença nova
de uma extrema-direita que todos nós estamos acompanhando, estamos interagindo, estamos combatendo, né? Mas, portanto, explicitar a relação da cidade, né, portanto, do local com o país, hoje, nessas eleições de 2024, é muito importante, porque as promessas, ou as agendas programáticas, ou os programas dos candidatos, perderão credibilidade se não estabelecer com alguns dilemas do país. Nós temos de dar centralidade ao papel do Estado, você entende, no presente e no futuro das nossas cidades, assim como no presente e no futuro do nosso país. E, portanto, a questão do governo municipal, quer dizer, como ele vai operar, né? Como ele vai processar as suas competências estabelecidas, os seus serviços existentes, né? A expansão deles ou a não expansão, é um elemento muito importante, né? Um outro desafio que eu acho fundamental, tanto para o Estado Nacional como para os nossos governos locais e regionais, é superar uma insuficiência da percepção da ação estatal em relação aos territórios, né? Eu acho que o tema da territorialidade é um tema importante. Quer dizer, o território não é apenas um espaço onde eu aloco as minhas iniciativas. Ele tem dinâmicas próprias, eles têm feições próprias, ele configura as relações econômicas, sociais, culturais próprias, né? E nós temos uma grande dificuldade de entender essas dinâmicas territoriais, principalmente quando nós vamos para cidades imensas, grandes cidades, megacidades. Porque aí eu tenho uma territorialidade que se expressa em várias escalas, né? A escala da cidade como um todo, e como são cidades metropolitanas, tem a escala metropolitana, tem a mesoescala das regiões que configuram nossas cidades, e tem as escalas locais, né? As territorialidades locais. Então, se eu não tenho essa percepção, eu vou processar a minha ação governamental com pouca potência. Por exemplo, a participação, que é um vetor que continua a fazer parte da equação de um governo progressista, de governo de esquerda. Eu vou ter de explicitar hoje com mais clareza os âmbitos da participação e as escalas da participação. Esse é um desafio fundamental. No caso de São Paulo, e o Boulos, quando vier aqui, vai falar para a gente, como é que nós vamos enfrentar um dilema de mais de 60 anos, que é descentralizar o governo da cidade. Meus estudos, meu acompanhamento, na minha prática pessoal, essa dinâmica da descentralização em São Paulo está prisioneira da dinâmica do pêndulo. Ela avança e recua, ela avança e recua, ela avança e recua. Tem uma história, conquistas, recuos, né? Por outro lado também, e aí e já fechando a minha parte, grandes dilemas da sociedade vão ter de ser enfrentados, mas se expressando como uma dinâmica urbana e como uma dinâmica territorial, né? Na sua escala específica. Por exemplo, o enfrentamento das desigualdades. As nossas cidades se produzem e se reproduzem através da segregação socioespacial. A dinâmica desse padrão, ela pode, inclusive, levar à apartação social, ao apartheid. Então, o desafio é como ter iniciativas capazes de reduzir, porque para superar é um processo maior, mas como reduzir essas desigualdades que se expressam territorialmente, né? E aqui o outro elemento importante da dimensão política da territorialidade, ou território, é também nós fazermos o adornamento, né, da sensibilidade da esquerda sobre a dinâmica do território enquanto lugares. Nós sempre tivemos na fábrica, no local de trabalho, a centralidade territorial das nossas ações. E, claro, as praças para mobilizar essas duas bases territoriais. E eu acho que nós vamos ter de pensar diferentemente. Porque, veja, o local de trabalho
não organiza mais o conjunto da sociedade, né? E há outros mecanismos que estão se apoderando nisso. O Tasso já fez referência aqui ao crime organizado, né? Que está, inclusive, disputando não só influência política, mas controle do território, né? Então, com essas considerações, é apenas alertar também de como os nossos governos municipais e na candidatura dos nossos candidatos, nós vamos interagir com a revolução digital. Isso é fundamental, porque a revolução digital, do meu ponto de vista, ela vai perpassar um conjunto de variáveis nossas, a participação. E sobre a participação, aqui há uma cobrança e uma autocobrança de que até hoje nós não fomos capazes, e eu não tenho explicações ainda, de não processar na condução do Estado, mas na condução do governo das cidades, 2 mecanismos consagrados na Constituição: o referendo e o plebiscito. Eu acho que não dá mais para deixar sobre o monopólio do parlamento algumas decisões, como uso e ocupação do território, e nós estamos vendo aí as revisões desastrosas dos planos diretores, né? Então, nós estamos diante de um grande desafio, né? E também eu acho que nós vamos ter de renovar, você entende, novas lideranças, eu espero que... E constituir novos prefeitos, porque também, nos últimos tempos, e essa geração atual, é claro que há sempre exceções, mas não são gerações de governantes locais condutores de futuro. E aí, a sinalizar futuro, hoje, é crucial para que possamos consolidar uma maioria democrática em nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Trevas. Passamos a palavra agora a uma das companheiras. Pode ser Arlete, pode ser Magda. Arlete se inscreveu antes da nossa sala. Arlete, você com a palavra. Obrigado, Tibúrcio. Bom, eu me inscrevi, mas não tenho muita clareza das questões que eu vou colocar. Uma das primeiras questões, eu acho... Bom, primeiro agradecer ao ministro, eu vou chamar de ex-ministro Tarso Genro, pelas colocações brilhantes, né, que nos permitem pensar numa série de questões. Acho, e eu concordo, né, ao pensar o que foram as eleições de 1974 e as eleições hoje, que nós temos uma outra dinâmica. O chão da fábrica não é mais a fábrica, é a rua. É a rua nesse sentido de que o chão da fábrica é a rua, na medida em que a uberização toma conta de utilizar um espaço público para dar a insegurança da renda do trabalho para aqueles que estão na entrega ou que estão no Uber mesmo, caracterizando que é um lugar diferente daquele que nós estávamos acostumados no sentido da fábrica ser o lugar da agregação. Agora é a rua. Mas que rua é essa, né? Eu acho que essa é uma questão que o Tarso colocou bem, que o Vicente também abordou de uma certa forma, que nós temos que pensar o que ela significa, né? E uma das questões é a seguinte, pegando a fala final do Trevas, né? Colocando o seguinte: as transformações pelas quais estão passando as grandes cidades, principalmente, e as metrópoles, elas estão calcadas, pegando a fala do Tarso, na lei e na ordem, a ordem do plano diretor. Bem, desde 1988, quando os princípios da função social da cidade e da propriedade são transformadas em instrumentos do planejamento, elas perdem o seu ideal de princípio. E isto coloca, né, e aí eu queria um pouco perguntar como é que nós podemos desvendar essa questão. Isso coloca uma questão que é o seguinte: lutar contra o plano diretor, ou tentar colocar o plano diretor como uma questão, acaba sendo uma questão que interessa a poucos.
E estes poucos, vejam, eu estou falando isso porque se as lutas e a forma como a gente se organizava, aquilo que a gente chamava, né, o jeito petista de governar, uma das questões era o direito à moradia, a luta pela moradia. Hoje é uma questão que está subsumida pelo avanço do setor imobiliário avassalador também nas áreas de classe média. Eu moro num bairro que é Vila Madalena, onde atualmente eu nem consigo mais trabalhar em casa, tal o barulho dos grandes edifícios que estão destruindo as formas de morada para uma nova morada. Então, acho que esta é uma questão para pensar. Vale a pena termos como lógica ficar debatendo plano diretor, que não diz mais respeito aos desejos e às aspirações? Como é que nós podemos trabalhar isso, né? Nós estamos na política tradicional, eu concordo com o Tarso, eu acho que foi uma fala brilhante nesse sentido, de pensar nessa ideia, a segurança e a insegurança. A insegurança também do morar, e não apenas do morar, como nós da esquerda estávamos habituados a lutar. O direito à moradia daqueles que não têm moradia. A insegurança do morar hoje, ela está se viabilizando por um processo de destruição de um modo de vida de bairros tradicionais para os grandes edifícios que faz desaparecer as pessoas da rua, isso já foi demonstrado em políticas, em pesquisas mais gerais, o que nos coloca, né, e aí é uma pergunta mesmo, né, para o Tarso Genro, como é que nós, da intelectualidade orgânica, de esquerda, podemos ajudar a pensar estas questões que eu concordo, elas estão hoje nessa aparente dicotomia entre segurança e insegurança, mas eu ampliaria também para a questão do viver, né? Muita coisa mudou, a estrutura de classe mudou, mas a necessidade de morar, a necessidade de viver, ela permanece como uma necessidade. O direito eu nem vou falar, ela permanece como uma necessidade que está relacionada ao trabalho. Desde a CLT, que o direito, a moradia, a necessidade da sobrevivência, ela está posta como um dos itens da questão da moradia. Só que a moradia não é consumida como os outros itens que constam do salário mínimo e que constam da Constituição Federal. Ela passa a ser um ativo imobiliário, um fixo no espaço, como nós geógrafos tratamos, e que tem uma dimensão que se perde com a insegurança no trabalho. Mas a questão é, como é que nós podemos atuar para elucidar e para ajudar aqueles que estarão no combate ou como vereadores e na candidatura de prefeito, para que essas questões ajudem a ir para a tônica do debate. Obrigado. Muito obrigado, Arlete. Por favor, agora com a palavra, Lídice Vieira. Bem, boa noite a todos. Eu vou procurar ser breve, porque nem sempre é possível. Queria fazer uma pergunta ao Tarso, mas antes eu vou justificar a pergunta. É o seguinte, eu estou preocupado com o avanço da direita, não só no mundo, mas no Brasil. Eu acho que o discurso tradicional da esquerda não está mobilizando. Eu, na minha opinião, a rua do século XXI é a internet, onde a direita está muito mais presente e tem mais competência técnica até do que a esquerda. Eu estou muito preocupado porque grande parte da população e dos trabalhadores se deixam seduzir por um discurso demagógico, reducionista, do tipo contra o sistema, contra tudo isso está aí, etc. Nós vimos uma Argentina, grande parte da juventude queria mudar,
mudança sempre é para melhor, muitas vezes é para pior, como está ocorrendo na Argentina. Então, essa identificação, né, da esquerda com o governo Lula, que está indo para uma posição, no mínimo, de centro, uma vez que a esquerda no governo tem muito menos poder do que a direita, é um governo de coalizão, em nome do combate à extrema-direita, em nome de garantir a governabilidade, nós estamos numa situação, eu acho, muito delicada e difícil. Porque, segundo muitos analistas, a direita vai ganhar a eleição municipal na maioria dos municípios brasileiros. Não sei, eu não sou profeta, mas eu tenho lido que a expectativa das eleições municipais em todo o Brasil é uma superioridade numérica importante da direita em relação à esquerda. Ora, isso vai constituir uma base de apoio política muito importante para a eleição presidencial de 2026. Então, diante disso, e supondo, como muitos avalistas também acreditam, que depois da eleição municipal, o governo Lula, para garantir a governabilidade, e para conquistar apoios, vai ser levado, pressionado a fazer novas concessões. Concessões que eu digo é o mercado, aos parlamentares de direita e aos militares. Os três principais centros de concessão do atual governo. A minha pergunta ao Tarso seria o seguinte: isso ocorrendo, muito provável que ocorra, mas não é matematicamente certo, isso ocorrendo, o que devem fazer os partidos da esquerda? Deve acompanhar o governo Lula nessa caminhada do centro para o centro-direita, digamos assim, para usar um rótulo, ou deve se manter fiéis a seus programas históricos originais? Eu acho que essa questão ela é uma questão que nós vamos enfrentar muito esse ano. Bom, além disso, os pontos que o Tarso tocou, o destaque que ele deu para a segurança, são importantíssimos. Realmente, a questão da segurança é uma questão vital, mas mais para a classe média e a classe alta do que para as classes populares. Eu me lembro que nos governos Lula anteriores, isso pode se repetir, a classe média achava que os pobres estão se aproximando e os ricos estão se afastando. A classe média quer ser rica e os ricos se afastam. Eu odeio os pobres se aproximam, com aumento da renda. O que está acontecendo agora? Aumentou a renda, diminuiu a pobreza, mas a desigualdade aumentou um pouco. Então, a classe média, novamente, vai ver os pobres melhorando de vida, os ricos se afastando, e a base de apoio política para ir nessa classe média, quer é grande. Ela tende a, digamos, sofrer impactos no mundo. Então, a pergunta que eu deixo aqui seria essa: qual o papel dos partidos de esquerda em relação ao governo Lula, que se sentiu obrigado a fazer concessões e a caminhar um pouco para a direita para garantir a governabilidade? Em nome do combate à extrema-direita, nós devemos acompanhar ou marcar posição em função de nossos programas históricos? Muito obrigado, companheiro Litz. Vamos dar a palavra agora nessa ordem. Companheiro Antônio Granado, depois Roberto Lehrer e depois a companheira Magda. E aí voltamos a palavra ao companheiro Tarso Genro. Por favor, Granado. Muito obrigado, Tiburcio. Queria saudar ao Tarso, inclusive declarando minha solidariedade total ao povo gaúcho e à situação dele como ex-governador, como ex-prefeito de Porto Alegre, que está vivendo na pele ali uma situação bastante grave. Eu queria falar um pouco na linha do que falou o List. Eu entendo que as eleições municipais são uma espécie de eleições de meio de mandato, né, do jogo federal, do jogo nacional. E jogam, ou devem jogar, como sempre têm jogado, um papel extremamente importante na definição das correlações de forças futuras no nível da disputa nacional, né?
nós assistimos, por exemplo, no Nordeste, a uma eleição majoritária fundamentalmente num campo progressista, mas vemos, mesmo no Nordeste, uma situação nas eleições, nas votações proporcionais e na formação das bancadas federais de grande presença, de grande importância das elites tradicionais do Nordeste, inclusive com o fortalecimento da extrema-direita. A formação das bases do futuro Congresso passam por estas eleições municipais próximas. Não é à toa que um personagem como Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado Federal, tem verbalizado a projeção de que o futuro parlamento, inclusive o futuro Senado, terão maioria de extrema-direita, serão formados por maioria de extrema-direita. Isto tem várias consequências, numa hipótese, inclusive, de reeleição do presidente Lula, né? Numa hipótese de que nós podemos ter, no futuro, um quadro mais complexo até do que o atual, de correlação de forças no processo político futuro, nacional. E a minha sensação, por tudo que eu tenho vivenciado, por tudo que eu tenho conversado, a minha sensação e, portanto, preocupação é de que o campo progressista, né, não só o Partido dos Trabalhadores, mas o campo progressista, não conseguiu desenhar uma estratégia de enfrentamento dessas próximas eleições municipais e, portanto, correm o risco seríssimo de que se volte a conformar ou, inclusive, se aprofundar o peso relativo da extrema-direita e uma correlação de forças ainda mais desfavorável do que aquela que a gente tem hoje, né, nas eleições de 2026. Eu entendo que a eleição nos grandes centros urbanos, que é onde está concentrada a preocupação, inclusive estratégica, de várias parcelas das nossas forças progressistas, a eleição nas grandes cidades ela tem importância em si, ou seja, a disputa do jogo local e a disputa de um projeto de governo, um projeto de sociedade, né, nas disputas locais, possa se colocar de maneira mais explícita nos grandes centros urbanos. Mas a disputa nos pequenos municípios formam a base daquilo que vai se consolidar como futura correlação de forças em termos nacionais. Isso se agrava, inclusive, pela forma como se tem trabalhado e se tem fortalecido o tema das emendas parlamentares, que se destinam fundamentalmente à consolidação das bases das candidaturas, das candidaturas dos atuais detentores de mandatos parlamentares. Elas se deslocam para comprometimento com pequenas políticas, com a pequena política. Então, a minha sensação é de que a gente tem muito pouca preocupação, ou tem demonstrado muito pouca preocupação com uma estratégia nacional para as eleições municipais, né? Eu não estou com isso negando a importância fundamental das questões levantadas tanto pelo Tarso quanto pelo Vicente, mas queria deixar clara aí uma preocupação grande sobre a estratégia da luta política nacional neste próximo processo de disputa municipal. Muito obrigado, Granado. Por favor, companheiro Roberto Lehrer. Novamente, desejar excelente noite aí para todos que estão nos acompanhando. Nossa imensa solidariedade, né, ao Rio Grande do Sul, ao povo gaúcho aí que está em um momento áspero, dificílimo. Também a nossa solidariedade, né, às lutas, né, na questão palestina. Saudar
ministro Genro pela exposição, enfim, muito densa e com questões muito substantivas, muito importantes para nós pensarmos, né, o futuro imediato e mais longínquo, enfim, do nosso país. E destacar, como agora Granado propôs, que nós precisamos retomar, digamos, análises abrangentes sobre grandes tendências, né? E me parece que uma grande tendência hoje é de que governos que estão trabalhando, estão organizados, estão estruturados em torno da austeridade, no sentido mais amplo, né, como a Clara Matei e outros têm proposto, têm aberto vias para os chamados partidos alternativos. E esses partidos alternativos são ditos críticos ao sistema, né, como o List chamou a atenção, eles têm crescido no rastro da austeridade. Há um estudo de Webster, foi publicado, em que ela faz um mapeamento dos processos eleitorais em várias regiões do mundo nos últimos 15 anos, e esta correlação entre austeridade e crescimento dos partidos ditos alternativos, maioria de extrema-direita, me parece ser muito consistente. A gente viu isso agora recentemente na Argentina com o Fernandes e a sucessão de Milei, né? Tal como Milei se apresenta como anarcocapitalista, como crítico ao sistema, obviamente agora fazendo um pacote de austeridade radical, como a Meloni fez também na Itália. O drama, a meu ver, é que, claramente, a austeridade tolhe o futuro, corrói a soberania popular, a participação popular, referendos, plebiscitos, né, que o Trevas fez referência, enfim, a possibilidade da soberania popular ela é desfeita com a austeridade, porque tem um comando que não, a soberania, a participação popular não chega, nem o parlamento chegam a esses centros decisórios, enfim, no contexto da austeridade. E isso vem desmanchando a nossa imaginação política, inclusive no campo da esquerda, porque a lógica de que, bom, precisamos manter a governabilidade, hoje a governabilidade significa um engajamento na austeridade. E isto, corroendo a nossa imaginação política, tecnocratizando o Estado, despolitizando a natureza do Estado, vai eternizando a desigualdade, comodifica a natureza, desidrata a questão do mundo do trabalho de uma forma geral. E nós temos visto que, inclusive agora, o chamado regime fiscal sustentável mantém uma estrutura de orçamento que Tarso fez referência lá atrás, à Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi atualizada, né, com a emenda 95, e agora com o engessamento dos gastos primários, enfim, com a redução relativa dos gastos primários frente ao orçamento público, isso nos coloca, a meu ver, numa situação extremamente preocupante, visto que o Estado, depois de Bolsonaro, está completamente destroçado. Nós temos as nossas universidades com a infraestrutura depauperada, as rodovias, portos, aeroportos, tudo que é público, né? A infraestrutura de energia, enfim, está tudo depauperado. E, neste contexto, estarmos com um orçamento para os gastos primários cada vez mais apertado, em que a verba da educação e da saúde passa a competir com a verba de ciência e tecnologia, de reforma agrária, de meio ambiente, de questão indígena, obviamente isso é um suicídio político, a meu ver, se seguirmos com este movimento. Vejam que o orçamento de 2024 das universidades federais de custeio e capital é menor do que o orçamento de guerra de Bolsonaro. E é óbvio que isso é um horizonte que está desapaixonando a base social mais militante que levou Lula à vitória. Eu penso que isso é um tema de imensa gravidade, porque a paixão, né, o desejo de mudança, o horizonte de futuro não pode ser tolhido.
Nós vimos agora, né, nas universidades estadunidenses, a importância da mobilização da juventude em torno de temas importantes. Né? Em um espaço curto de tempo, várias universidades se mobilizaram, enfim, para levantar uma questão que a humanidade tem que levantar, né? E são estudantes, né, enfim, que estão trazendo isso. Vimos também, recentemente, um enorme crescimento do apoio ao sindicato nos Estados Unidos a partir das greves vitoriosas dos trabalhadores da indústria automobilística, né? A Magda está aqui e estuda isso. Enfim, então, este é um quadro, a meu ver, em que a tecnocratização da austeridade está corroendo a nossa força utópica. Né? O Ministério da Educação, por exemplo, assim, eu vejo com muito pesar nós termos uma agenda educacional que são os intelectuais Lehman, em grosso modo, que estão conduzindo. Né? Que a discussão é uma lógica, uma racionalidade de afastar a educação da política. Né? Enfim, então, esse quadro, enfim, de desmobilização, de enfraquecimento da mobilização, da paixão, do desejo de transformação, a meu ver, é um desdobramento de uma racionalidade de austeridade que chega ao nosso debate sobre os municípios. Porque, vejam, se 24 já está esse quadro de orçamento, 25 e 26 o quadro é muito mais grave, a gente viu a projeção orçamentária, isso não é uma opinião de Roberto Lerrer, é uma questão empírica que nós podemos ver no orçamento de 25 e 26, ou seja, nós temos a possibilidade do PAC estagnar, enfim, de toda a infraestrutura pública se deteriorar, e isso vai trazer desilusão, isso vai trazer desalento para a população. E eu penso que, de fato, a eleição municipal deveria também, para a esquerda, ser um momento de nós forjarmos a nossa imaginação política, né, para trabalhar questões relativas à possibilidade, digamos, de enfrentar a racionalidade, a prisão da austeridade, o poder municipal. A gente viu, o Tarso deu exemplo ali, né, como foi importante no período da ditadura, né, as prefeituras que trouxeram a questão da participação popular. Isso foi uma mudança de cultura política. Né? Nós vimos na Itália, eu não vi, mas estudou isso, no pós-guerra, a importância das casas do povo, né, com o Partido Comunista Italiano, para recolocar a questão municipal. E eu creio que esse deveria ser também o nosso debate estratégico agora para a eleição, visto que na eleição passada a extrema-direita teve um avanço imenso, e eu concordo muito com a análise de que essas eleições municipais, a extrema-direita está se transformando em forças mais orgânicas no país, e isso tem consequências severas, enfim, para o futuro próximo da democracia, enfim, da igualdade social em nosso país. É isso. Obrigado aí pelo Tarso ter trazido essas nossas inspirações, né? Muito obrigado, Roberto. Magda, desculpe, vi que você precisava falar logo, mas desculpe. Magda, por favor, você com a palavra. Boa noite, estão me ouvindo? Bem, bem. Perfeito. É uma emoção, uma satisfação estar aqui com vocês. Uma emoção porque eu estou aqui me irmanando com o Tarso. Tarso, eu estou em Porto Alegre. Né? Estou ilhada em Porto Alegre, vim para o Congresso da Getra, e o Congresso da Getra só foi suspenso quando eu já estava dentro do voo. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que o Congresso havia sido suspenso e logo depois já tentei fazer o meu caminho de volta e não consegui. Então, não sei quando conseguirei sair daqui, porque nós estamos vivendo Estou falando isso porque é o fundamento da minha pergunta. Nós estamos aqui vivendo uma situação de uma calamidade não pensada e talvez maior até do que a enchente de 1941, quando eu ainda não tinha nascido. Nem tu, Tarso. Né? Nós ainda não tínhamos nascido. Mas as casas da Cidade Baixa, as casas ali perto do Guaíba, elas marcam ainda, né, o sinal das águas, né, que entraram até a metade das paredes. Hoje, as águas soterraram todas as pontes que ligam a Porto Alegre, as águas soterraram todas as casas. A moça que criou os meus filhos, que trabalha aqui comigo, está em cima
da laje da casa dela, esperando ser resgatada por barcos em Canoas, porque as comportas estouraram. Então, diante dessa calamidade, é que eu vou me permitir, Tarso, agradecendo muito a possibilidade de estar aqui nesse debate, que é um debate fundamental para que nós possamos retomar uma caminhada da esperança rumo à campanha eleitoral, né? E buscarmos recuperar energias para podermos participar dessa campanha e para podermos levar até os eleitores alguma ideia e alguma esperança e alguma mensagem que os anime dentro dessa dialética que tu falasse, que é a segurança e insegurança, porque a vida é de extrema insegurança. E a nossa campanha aqui em Porto Alegre, imagina como será, em cima de pessoas, de famílias e de economia, de plantadores, de agricultores soterrados, destruídos, né? Algo que se sabe que vai levar anos para ser recuperado. E vai precisar um esforço nacional muito importante para que essa recuperação se dê. Então, dentro dessa dialética, eu vou colocar algo bem rapidamente, que é uma coisa que nenhum dos nossos colegas camaradas ainda colocaram, mas tocaram nesse tema. E tu também tocaste quando tu falaste dos empresários de si próprios. Quando tu falaste dos PJs, dos MEIs, dos empresários de si próprios que incorporam na sua subjetividade a ideia de que eles são livres, e de que eles não precisam mais nenhuma regulação para que possam concretizar o sonho efetivo de liberdade. Nós sabemos que são grilhões da liberdade, né? Nós sabemos que a gente vive hoje, mesmo que os dados desse primeiro ano do governo Lula apontem para melhoras, e elas são reais e efetivas, né? Só que ainda não podemos comemorar louca e alucinadamente, porque são dados que não pegam uma série histórica, são dados que mostram uma recuperação muito importante em relação ao que foi destruído, mas ainda não atingimos os patamares que estávamos quando um urdido lawfare destituiu do poder a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. E quando as forças da minha base, da minha entidade de base, participaram de um processo duríssimo de golpe institucional e colocaram na cadeia o maior líder popular, e que significava e significa a retomada do caminho da liberdade. Então, é nesse sentido que eu quero te perguntar, Tarso, como é que é possível nós compormos e organizarmos uma plataforma, né, que anime, que estimule, que entre na subjetividade dessas pessoas, que são trabalhadores, mas que se entendem muitos deles como empresários de si próprios. Se entendem muitos deles livres, donos do seu tempo de trabalho. Só que nós sabemos, e a pesquisa que recentemente foi divulgada pelo IBGE na presidência do nosso camarada Márcio Postman, essa pesquisa, que são os dados, é um anexo à PNAD-C. Ela incluiu, graças à ação também dos pesquisadores do Instituto de Economia e do IFISH, ela incluiu agora algumas perguntas para medir exatamente o significado e a extensão desses trabalhadores sem direitos, essa massa, esse exército de trabalhadores sem direitos e, portanto, sem demandas. E é muito significativa essa pesquisa porque ela mostra a total ausência de autonomia, a total ausência de liberdade na condução do seu próprio tempo de trabalho, na fixação dos preços, no controle algorítmico da vida desses trabalhadores, na subordinação que é muito mais intensa do que uma subordinação subjetiva.
é uma subordinação estrutural, objetiva, que faz com que esses trabalhadores participem integrativamente da vida dessas plataformas, que são plataformas que atendem aos interesses prevalentes do capitalismo globalizado, que são os interesses das finanças, e que, portanto, não produzem riqueza. Não produzem riqueza, apenas contribuem para a excessiva concentração que hoje já está não na ordem do 0,01%, mas do 0,001%. Então, a concentração da renda, da riqueza e, portanto, do poder político na mão de cada vez menos pessoas. Então, partindo dessa realidade e partindo da constatação também de que a informalidade, mesmo que os dados, repito, os dados do último ou deste ano do governo Lula já sejam significativos, porque mostram uma ampliação do emprego com carteira de trabalho. Se nós vamos abrir o dado, nós vamos ver que é um emprego precário, né? Que é um emprego com salário baixo, mas, de qualquer maneira, é um emprego com carteira de trabalho. Houve um aumento desses dados, e esses dados não são fictícios, não é fake news, eles são reais. Claro que, como eu já disse, não repõe o que nós tínhamos antes, mas é importante e é significativo que isso esteja acontecendo. Então, a nossa força de trabalho, que era 105 milhões, né, baixou significativamente, e hoje, mesmo com esse aumento e essa dinamização que se dá também pelo aumento do salário mínimo e pela política de valorização do salário mínimo, que ainda não foi atingida, pelo ajuste fiscal que o Ler referiu e que é meu segundo ponto. Mesmo assim, tá? Mesmo que tudo isso tenha acontecido, nós temos hoje quase 70 milhões de homens e mulheres fora da força de trabalho. E fora da força de trabalho, se nós vamos abrir o dado, 2/3 são mulheres. E se nós vamos abrir o dado, 2/3 são mulheres negras, majoritariamente, e que ganham muito menos, mesmo, eu estou falando agora dos que estão fora da força de trabalho. Depois nós vamos ver que mesmo os que estão na força de trabalho são as mulheres que ganham muito menos, e as negras muito menos ainda, do que os trabalhadores negros, e os negros, homens, ganham menos do que os homens brancos. Mas, enfim, nós temos quase 70 milhões fora da força de trabalho, dos quais 2/3 são mulheres. E os que estão dentro da força de trabalho, mesmo com os dados novos, que são bons e significativos, e temos que aplaudir, mas não exacerbar alucinadamente, mesmo os que estão dentro da força de trabalho, nós temos quase 50% na informalidade. E os que não estão na informalidade, grande parte são empresários de si próprios, são PJs, são MEIs, e mais ainda, né, grande parte deles está no loca-loca das plataformas digitais, sem direitos e sem demandas. Então, a partir desse dado, que é um dado de realidade, não é um dado pessimista, é um dado de realidade, é fato. A partir desse dado, eu pergunto, que tensão seria possível se dar para que um prefeito possa constituir, a partir da municipalidade, políticas públicas que possam atuar nesse cenário, que sejam efetivamente integradoras e que contribuem para a ampliação do emprego, da renda e da incorporação desses trabalhadores. Primeira pergunta, o que é possível fazer, que tensão é possível se dar e como é que uma plataforma de um prefeito, a qual nós vamos nos engajar, poderia colocar como plataforma, como item importante do item A, centralidade do trabalho. Então, essa é uma pergunta. Segunda pergunta, a partir do aumento importantíssimo das desigualdades sociais, as cidades grandes mostram isso, São Paulo é uma tristeza, o número de pessoas que vivem nas ruas, ampliando, né, também, para além do tema do trabalho, ampliando e acirrando as desigualdades que, aliás, são constitutivas do nosso mercado de trabalho. Nós sabemos que no Brasil, no século XX e no século XXI, aqueles governantes que minimamente tentaram superar essas desigualdades ou foram suicidados, ou foram depostos por um golpe civil-militar
e empresarial de gravíssimas proporções, ou foram impeachmentados sem nenhum crime que o justificasse, ou foram colocados na cadeia por 2 anos e agora está aí livre, inocentado e presidente do país e tentando, com grandes dificuldades, retomar essa caminhada. Então, a partir dessa constatação das desigualdades, que políticas públicas também um prefeito pode incorporar na sua plataforma, né, para poder contribuir, né, para a superação, que é dificílimo, mas para a busca da redução, ou se inserir numa caminhada nacional de busca de redução dessas desigualdades, porque nós sabemos que o acirramento das desigualdades sequestra a democracia, amplia os bolsões de fascismos e cria sérios riscos, né, para que possamos viver numa sociedade democrática. Esse é o segundo elemento. Terceiro elemento, e assim termina a minha fala, e as minhas perguntas, é corroborando o que o Lerner falou sobre a questão do ajuste fiscal e dos programas de ajuste fiscal que matam. Bom, então, nós tínhamos, né, a PEC, a emenda 95, que congelou o teto do gasto por ano, por 20 anos, e que foi um desastre para a Seguridade Social, para a educação, para a saúde, enfim, para a vida em sociedade, né? Para a vida brasileira em sociedade, e um dos resultados está aí, um fascismo que aflorou e uma xenofobia, um racismo que aflorou e tornou vivo o refrão do Rapa. A carne mais barata no mercado é a carne negra. Então, como é que nós podemos e como é que a municipalidade pode enfrentar esse tema? Porque hoje nós temos um substitutivo muito adocicado, né, muito mais tênue, mas temos, né, que é um programa de ajuste fiscal. E como é que nós vamos compatibilizar a defesa, né, do gasto público e da necessidade do gasto público, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, para podermos superar essa desgraça, mas para podermos enfrentar a necessidade de harmonizar a sociedade, harmonizar o mercado de trabalho? Como é que nós vamos universalizar esse discurso, né, quando, justo no 1º de maio, o presidente do Banco Central autônomo responsabilizou, olhando para os dados da PNAD, responsabilizou o pleno emprego, nós não estamos em pleno emprego, mas responsabilizou o pleno emprego como sendo responsável pela desgraça econômica e pelo aumento da inflação. Então, é a velha catilinária que está na voz do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, que ontem fez a abertura do CONAMAT e defendeu, né, todos esses programas que estimulam o empreendedorismo. Voltou a defender. E voltou a fazer críticas à Justiça do Trabalho, a essa instituição do mundo do trabalho, porque está atrasada, está defasada e não compreende que o empreendedorismo é a mola propulsora do desenvolvimento econômico. E propôs algumas reformas, entre elas, a Justiça do Trabalho fica só para o pessoal da CLT. O resto vai para a Justiça Comum, porque são contratos de natureza civil. Propôs como uma proposta para o CONAMAT. E propôs que esse pessoal que fica na Justiça do Trabalho tem que passar antes pelo crivo de uma comissão de conciliação, cujo acordo vai ser finalizador de direitos. Então, como é que nós vamos compatibilizar tudo isso, né, na nossa campanha para a Prefeitura e nas nossas promessas para que possamos contar com a adesão e com o apoio dos eleitores, sobretudo dos eleitores jovens que acham que eles são livres e donos do seu tempo. É isso, Tarso. Desculpe por ter me alongado, mas são esses 3 elementos. A gente está vivendo com muita tristeza aqui em Porto Alegre e essas desesperanças, né, em relação ao que nós estamos vendo aqui, afloram essas dúvidas e essas incertezas que precisam ser colocadas para que possamos pensar numa forma
trazer o trabalho para a sua centralidade e responder essa pergunta: que tensão é possível se dar quando o capital, enquanto o capital está celebrando suas orgias? Obrigada. Muito obrigado, Magda. Bem, agora teremos a oportunidade de ouvir de novo o nosso ministro, nosso governador, nosso ex-prefeito Tarso Genro, com o desafio, né, Tarso, de responder a tudo isso. Mas eu tenho certeza que você conseguirá, com a sua brilhante capacidade, fazer uma boa síntese aí. Com a palavra, Tarso Genro. Vamos... Em primeiro lugar, eu me associo, né, a essa tristeza e essa dramaticidade que a Magda fala a respeito de Porto Alegre, que essa é uma situação de guerra, praticamente, né? As populações, ao invés de serem deslocadas pelos bombardeios, pelos ataques, como na faixa de Gaza, são empurradas pelas águas, né? E já começam atos de selvageria na cidade, pessoas vendendo um camburão de água por 20, 30, 40 reais, os carros de bombeiro atravessando os lugares para resgatar pessoas e as pessoas se atirando em cima aí na Farrapos, né? O caminhão dos bombeiros para poder sair. É uma situação terrível aqui no estado. Isso aqui vai desorganizar, inclusive, o próprio projeto, né, liberal, neoliberal, rentista, que é hegemônico hoje no governo do estado, que, embora não seja o bolsonarista, o governador tem um prefeito que é bolsonarista e negacionista, e que provavelmente tem um bom desempenho eleitoral, né, por uma série de circunstâncias. Então, com isso, eu começo a falar um pouco sobre as questões que a Magda colocou, de uma maneira muito rápida e superficial, porque são temas estruturais, né, para o próximo período, que a gente não tem tempo aqui de abordar, e eu não tenho capacidade plena. Querida, não posso agora. Não posso agora. Para abordá-los de maneira suficiente, né? Então, a questão dos trabalhadores autorreferidos como empreendedores, intermitentes precários, meio-jornalistas, né, microempresários falsificados, uma série de categorias, né, de trabalhadores que são o eixo da liberalização das relações de trabalho. Eu acho que o governo teria condições de fazer, mas não faz, né, porque o governo não estudou suficientemente essa questão, né? Eu não quero dizer que é alheio a essa questão. Acho que não estudou em profundidade essa questão. Por exemplo, essa legislação que regula, né, as plataformas aí, os serviços de transporte, da uberização, isso é apenas um nicho, né, uma parte do problema. Não é todo o problema e nem quantitativamente é o mais importante, embora do ponto de vista político tenha uma importância imediata. O governo trabalhou essa questão, colocou no âmbito da Previdência, é uma boa iniciativa, a relação com o Estado, né? É isso que tem que fazer, tem que criar um novo sistema protetivo para esse mundo do trabalho absolutamente diverso, mas é insuficiente, porque ele não trata de duas coisas fundamentais. Ele não trata de uma renda complementar para os trabalhadores que estão sendo selvagemente explorados, que trabalham, né, 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia para ganhar R$2.000. Então, não trabalha a questão de uma segunda renda que viesse do Estado para que eles pudessem trabalhar 8 horas e receber uma renda complementar, né? Não trabalha de maneira clara um fundo de previdência que esteja desonerado da contribuição do trabalhador, num primeiro momento, pelo menos, para integrá-lo num universo do mundo do trabalho que lhe desse satisfação dessa relação com o Estado. Porque os trabalhadores desse setor dizem, não, o Lula está fazendo isso porque ele quer arrecadar, né? Quer tirar de nós aqui para arrecadar. É isso que eles dizem. Então, é uma legislação que é positiva, mas que não compreendeu o que está acontecendo. E não compreendeu que esse espírito desses trabalhadores não é uma falsificação, né?
É o que eles sentem efetivamente, e que vem das condições objetivas de vida que eles têm. E eles detestam o trabalhador de carteira, porque eles dizem que os trabalhadores de carteira têm uma série de direitos e vantagens que eles não têm e não contribuem em nada para a sociedade. Eles é que vão se autocuidar daqui para diante, né? E não querem saber dessa relação tradicional da CLT, né? E os trabalhadores vinculados ao velho sistema da CLT, eles estão se expandindo em direção à autonomização também. Estão vendo também a oportunidade de se transformarem, né, em apropriadores da própria mais-valia, em vez de transferir, né, para os empresários. Então, nós temos uma crise no mundo do trabalho aí que tem que ser, né, bem, vamos dizer assim, bem estudada. E outra questão fundamental, né, que uma legislação inovadora e revolucionária deveria tratar, que é a remuneração dos interstícios. Esses trabalhadores, quando eles param, eles vão para a fome, né, ou vão para um outro tipo de marginalização, né, para buscar uma sustentação. Então, é uma legislação incompleta, que não compreende o que é essa classe trabalhadora, que acha que pode tratar como os sindicatos do ABC tratavam, né, os trabalhadores militantes, né, e remunerados, né, pelas grandes empresas modernas daquela região. Então, eu acho que tem um vazio de imaginação estruturante do governo federal para tratar dessa questão e da outra também, a questão da segurança pública, que eu acho que tem um déficit bastante grande. O que o Hobsbawm dizia? Hobsbawm, né, falava do neoliberalismo em relação à classe média, por exemplo. Ele dizia: não se iludam, né? O neoliberalismo é o anarquismo, é uma visão libertária que vai ser adotada pela classe média baixa para se opor ao Estado, né? Que ela se sente também, ela sente a ausência do Estado para organizar a sua vida, né? A classe média baixa é característica dos países industriais comparativamente ao empoderamento cada vez maior do grande capital, das estruturas do Estado e das relações negociais. O que o município pode contribuir com a formação, né, de eixos de organização cívica para o mundo do trabalho? Cívica, econômica e política também. Só se a União Federal tiver um projeto que se articule com os municípios. Os municípios não têm potência e não têm capacidade reguladora para isso. Eu me lembro quando nós fizemos a intervenção, a Magda deve estar lembrada disso, nós fizemos a intervenção no transporte coletivo, aqui em Porto Alegre, num momento heróico, reorganizamos completamente o sistema de transporte coletivo da cidade, e nas nossas gestões todos os ônibus tinham ar-condicionado, né? Era uma coisa que impressionava as pessoas que vinham das outras cidades aqui. E o que ocorreu naquele momento? Ocorreu que, dentro do partido, inclusive, alguns grupos fizeram uma campanha para que a prefeitura taxasse os bancos. Obviamente, a prefeitura não tem condições de taxar os bancos, de taxar o capital, né? de criar um sistema de impostos sobre os bancos para poder restatizar todo o transporte coletivo. Então, eu fiz uma caricatura aqui de uma visão ideal, né, que vem de determinados setores da esquerda, que não se dão conta ou não se preocupam em formatar uma estratégia política capaz de ser absorvível e de criar um novo sistema hegemônico na sociedade. Eu acho que nós perdemos isso, né? Ao fim do governo do presidente Lula, perdemos essa capacidade imaginativa, porque os espaços para uma governabilidade pela esquerda são muito pequenos, tá? Em função desse domínio do capital financeiro sobre a soberania nacional e sobre todo o sistema normativo, inclusive, que é organizado em torno dela. Então, daí eu conecto a questão do Estado e dos municípios, tá? Mas particularmente dos municípios agora nas eleições, com a questão nacional, tá? Onde cada compromisso que um candidato a prefeito do campo da esquerda deve assumir, ele deve assumir como condição de uma visão de país, de uma visão de articulação federativa, de uma visão de responsabilização compartilhada entre Estados e municípios.
porque a capacidade do município reorganizar determinadas questões, agora vem, por exemplo, até a questão da tarifa zero, que a Erundina tentou naquela oportunidade, que foi uma belíssima ideia, né? E quase se conseguiu, porque ela ia retirar a remuneração do capital através do aumento do IPTU, do aumento gradativo do IPTU, mas logo foi desmontada, porque as classes dominantes não iam aceitar, né, esse tipo de coisa. Então, é necessário ousar. Né? Um outro exemplo que eu posso dar, isso aí pode ser reproduzido no campo municipal, é que eu fiz aqui em Porto Alegre, com os meus companheiros de governo, uma instituição comunitária de crédito, onde nós atendemos 70 mil famílias, depois, quando foi transformada numa instituição estadual, de microcrédito, onde nós estimulamos dezenas, centenas de pequenos negócios, primeiro na prefeitura e depois no governo do Estado. Nós constituímos aqui em Porto Alegre uma empresa, aspas, capitalista estatal, novo tipo, que era uma empresa pública não estatal, nós dizíamos. Nós tínhamos um conselho de prefeitos, de vereadores e da comunidade, de delegados tirados da universidade, que verificavam a contabilidade dessas empresas, que eram empresas, né, de controle das rodovias estaduais, onde os pedágios eram taxados a partir de um controle que a população tinha da contabilidade. Isso aí funcionou durante 4 anos no meu governo do estado aqui do Rio Grande do Sul. Foi uma experiência não aproveitada. No outro dia da minha saída do governo, os caras foram lá e acabaram com essa empresa. Eu me lembro até hoje que, quando nós constituímos essa empresa, aprovamos na Câmara de Vereadores, que era uma empresa pública, municipal, que tinha controle social. Teve um empresário, uma reunião comigo, que ele disse assim, prefeito, era um empresário simpático às posições progressistas. Ele dizia, prefeito, essa sua empresa já nasceu valendo 50 milhões. O senhor quer vender, eu compro ela. Essa era a visão, né, que os caras desenvolviam a respeito desse tipo de iniciativa. Então, tem uma série de coisas que você pode trabalhar, que você pode fazer, mas tem que ter uma articulação com o pensamento nacional. Um pensamento nacional e com a questão global também. Nós estamos à beira de uma terceira guerra mundial. Isso é possível, se é que não começou ainda. Né? Se é que a terceira guerra mundial não é uma sucessão de guerras regionais que vão mudar, né, o panorama político e econômico global, como está acontecendo hoje, em função, né, de uma série de ações militares que são desenvolvidas pelos estados, né, soberanos, particularmente da Europa Oriental e Europa Ocidental. Então, tem uma gravidade essa situação que nós estamos vivendo que nos impede, inclusive, de desenvolver as utopias como nós desenvolvimos há 20, 30 anos atrás. Né? Eu acho que pensar, por exemplo, numa solução revolucionária nesse momento, que seria o ideal, né? Seria o ideal, ela não tem possibilidade de prosperar, porque ela não tem base social. Ela não tem base social, não tem sujeito político organizado e não tem partido que compreenda também essa nova realidade. Compreenda na sua inteireza. Eu não estou dizendo que eu compreendo na sua inteireza, eu estou dando uma contribuição para uma nova compreensão, né, que tem que ser formulada. A questão que foi colocada pela companheira Arlete, né, o que nós, intelectuais, podemos fazer? Bom, eu posso tentar dizer assim, o que eu acho que é possível fazer. Eu saturei um pouco dos debates internos do meu partido. Né? Meu querido companheiro Trevas sabe disso. É um debate burocrático, né? Não todo ele, mas predominante burocrático, que verte e se organiza em cima dos mandatos. Sequer em cima das tendências, em cima dos mandatos, para reproduzir os mandatos. Isso aí é traição, isso aí é um mal? Não tem nada a ver com traição, nem tem nada a ver com o mal, com categoria da Ana Ari. Isso aí é uma realidade política e uma realidade subjetiva que se formou na estrutura partidária que não corresponde mais ao tipo de sociedade que nós vivemos. Né? Na época que se formava opinião de cima para baixo. A direção, né, vinha e baixava a norma, baixava a lei, e as direções intermediárias e de base se moviam naquela direção. Não existe mais isso. Até porque quem baixa a norma e quem baixa a movimentação do nosso partido é o próprio presidente Lula. Não é mais a direção do partido. Nós sabemos disso. Porque ele lida com
uma pragmática do governo. Eu tenho que governar. Né? E ele diz isso de maneira clara. O partido faz o movimento que quiser, mas eu tenho que governar. E preciso das coisas fundamentais. Ele já dizia isso. Naquela época eu estava no governo. O partido tem que se mover de acordo com a visão que ele tem. Né? E essa é uma responsabilidade que só uma pessoa como Lula pode assumir, porque ninguém mais tem condições de fazer isso em partido nenhum. Isso aí mantém o nosso partido vivo, mas também mantém o nosso partido morto, nas elaborações estratégicas que nós temos que fazer. Então, o que eu optei por fazer? Manter-me no partido, ser fiel, né, aos ideais programáticos originários do partido, mas exercer uma influência de fora para dentro, tanto no meu partido como nos demais partidos. Né? E participar de instituições, de discussões, de negociações que se reportem aos partidos da esquerda, ao PSOL, ao PCdoB, ao PT, né? A partes do PDT em determinadas circunstâncias, né? E criando, então, uma relação de elaboração complexa em cima de uma visão frentista de defesa da democracia e da ideia do socialismo. Né? É por aí que eu tento fazer alguma coisa hoje, porque eu não tenho mais condições psicológicas, vamos dizer, para ir participar dos debates das correntes do partido. Não são, na verdade, debates de mandatos que têm o seu mérito, têm a sua importância, mas estão predominantemente vinculados à sua sobrevivência, né? Enquanto mandato. Eu também fui deputado federal e sei como é que isso funciona. Então, eu acho que nós, intelectuais, nós temos que abrir os nossos olhos e estabelecer as nossas escotilhas de relacionamento, né? Agrupado, individual, de maneira coletiva ou de maneira individual, dependendo de cada um, em cada circunstância, sobre a esquerda como conjunto. E não somente sobre os nossos partidos, né? Que têm as suas grandezas e as suas debilidades, e que não é culpa de nenhum líder. É uma circunstância histórica que nós estamos vivendo em última análise. O Ulisses me pergunta se coloca de uma maneira muito clara, inclusive, e muito importante, se o Lula for em direção à centro-direita, se transformar num presidente de centro-direita, em última análise, nós vamos acompanhá-lo? Eu, sinceramente, não tenho resposta para isso. Dentro das categorias que eu lido, o Lula já é um presidente de centro mais relacionado com a centro-direita do que com a centro-esquerda e com a esquerda propriamente dita. Aí, vários companheiros do partido me dizem, mas teria outra possibilidade? Eu digo, eu não sei se tem outra possibilidade. Né? Quem tem, vou dizer assim, a obrigação de governar, tem que lidar com uma série de fatores que nós, que estamos fora do governo, não lidamos. Lidar com fatores como, por exemplo, a situação eleitoral, o arcabouço fiscal, as concessões que tem que fazer para o Banco Central, as relações que tem que se estabelecer na economia global. Eu acho que o Lula tem um mérito, uma política que ele está desenvolvendo extraordinário, que é a política internacional. Né? Ele está jogando um papel hoje que ele já jogou predominantemente no seu segundo governo e que é de extrema importância para o mundo. Não é importante somente para o Brasil. Então, esta contradição entre as flexões, né, de centro democrático que ele tem que fazer e a sua intervenção internacional é o que dá fôlego para o Brasil hoje tentar retomar determinadas políticas de proteção social e de recoesão social mínima em torno da democracia, em torno da questão democrática. Né? Porque a extrema-direita está aí, está crescendo em todos os lugares, está mantido aqui no Brasil, e nós temos um fenômeno novo que nós não podemos descartar. Né? É que o sistema de alianças da grande burguesia em escala global e em escala nacional, ela mudou também. Uma grande parte da burguesia que formava uma parte daquilo que nós chamávamos de centro político, hoje tem a alternativa de fazer uma aliança com a centro-direita e com a extrema-direita. E faz essa aliança quando for necessário. Como tentou fazer agora em Portugal, felizmente foi bloqueado, mas como fez aqui no Brasil, de maneira, entre aspas, brilhante como estratégia política. Porque isso é que foi o bolsonarismo, inclusive. Nós sabemos que o bolsonarismo não foi produto só da lupa burguesia. Não. Ele foi produto também de um sistema de poder interno que percorria relações políticas, né, na superestrutura política que antes era estranho, porque não tinha uma extrema-direita organizada
potente, né, com palavras junto às massas e com capacidade, inclusive, de mobilizar massas, né, abaixo de dinheiro, abaixo da dogmática religiosa, abaixo de uma série de controles da formação de opinião através das redes, mas tem, né, essa capacidade. Então, eu acho que acompanhar ou não o Lula, né, à esquerda, eu estou falando, ir até onde? Isso tem que ser visto dentro da relação de forças do sistema, né, e dos enfrentamentos que vai se ter naquele momento. A gente até pode dizer o seguinte: olha, eu não tenho condições de acompanhar o Lula numa relação que vá até determinado momento. Agora, o que quem tem poder de formar opinião tem que responder é quais são as consequências de ir ou de não ir, acompanhando esta movimentação que está sendo feita já, que já está em andamento, na minha opinião, né? E que tem algumas consequências positivas e outras negativas. Então, eu acho que mais duas coisas que eu quero dizer, né? O governo federal ele tem duas questões que ele vai ter que tocar, se ele quer sobreviver. E se quer, inclusive, tentar produzir o seu sucessor, que é discutir de maneira profunda a questão militar, discutir de maneira profunda a questão da segurança pública, suas conexões com a segurança continental, né? E com a segurança de Estado, do Estado poder cumprir as suas funções públicas, né? Essas duas questões, elas têm que entrar na ordem do dia. Não sei não sei como é que funciona hoje a formação da opinião do Lula. Na nossa época, eu sabia como é que ele formava. Ele tinha, como diz o meu amigo Trevas, ele tinha um Estado maior. Eram 8, 10 pessoas, né, que às vezes tinham desavenças, inclusive, bastante grandes, mas ele pautava os assuntos principais e discutia-os, e brigava, inclusive, e às vezes até mudava de opinião. Era meio raro, mas também mudava de opinião, né, quando enfrentava determinados temas. Eu tive um exemplo típico, quando eu estava no Ministério da Justiça, foi a discussão sobre a anistia aos militares torturadores, né? Nós fizemos um grande evento lá no Ministério da Justiça e para debater a questão da pressão que deveríamos fazer para a lei da anistia não abrigar os torturadores, e aquilo ali causou um escândalo. A Globo fez uma matéria de 5 minutos, né, dizendo que eu queria botar os militares na cadeia, que isso era revanchismo, e causou uma crise no governo. O presidente nos chamou numa reunião do governo e me perguntou, né, o que tu estás fazendo? Olha, presidente, eu estou fazendo aquilo que está no seu programa. Nós temos que verificar até que ponto a lei da anistia atinge quem torturou, quem matou, e fizemos uma discussão doutrinária sobre o assunto. Ele foi e fez um acordo comigo. Leva esse debate, então, essas suas reuniões, para a universidade e para as instituições da sociedade civil. Não faz essa discussão dentro do Ministério da Justiça. E foi o que eu fiz. E aí nasceram as caravanas de anistia, onde nós fomos, inclusive, né, lá no Bico do Papagaio, fazer a anistia dos guerrilheiros do PCdoB, levados pela FAB, né, cumprindo esse acordo que foi uma ordem que o presidente me deu, que eu resolvi aceitar, porque eu achava que valia a pena fazer. Então, esse é um exemplo, né, das dramáticas questões que cada militante da esquerda, né, socialista ou democrático radical, enfrenta num governo dentro da ordem, né, tipicamente dentro da ordem. O nosso momento hoje é um momento de maior complexidade internacional, complexidade nacional, de diluição da estrutura de classe tradicional, de formação da subjetividade por formas completamente diferentes, e que nos traz um desafio muito grande. Mas tem espaço para a gente brigar. E eu acho que algumas das medidas que o presidente tomou, né, depois da crise, da sua posse, foram medidas que estão correspondendo à possibilidade da formatação de uma frente democrática para nós levarmos esse governo virtuosamente até o fim, naquilo que ele tem de virtuoso. Obrigado. Muitíssimo obrigado, companheiro Tarso Genro. Realmente, caminhamos agora para o final.
o companheiro Boulos ficou impedido, tentou entrar por celular, segundo a assessoria dele, não conseguiu entrar, comprometeu-se em dar continuidade a esse processo, uma outra oportunidade, comprometeu-se a assistir o vídeo de uma riqueza que eu acredito realmente muito grande. Esse debate de hoje é um marco de um processo que terá que ter desdobramentos, inclusive para toda a intelectualidade orgânica progressista, para o coletivo do Fórum 21, para o coletivo do Fórum Permanente, porque realmente aqui estão questões fundamentais. Aconselho, inclusive, a todos e todas que puderem, a reassistir esse vídeo. E queria agradecer muito a participação dos companheiros e companheiras da bancada, da companheira Magda, da companheira Arlete, do companheiro Litze, do companheiro Antônio Granado, do companheiro Trevas, do companheiro Roberto Lera. Perguntas fundamentais que fizeram com que o nosso querido Tarso Genro tivesse que evoluir mais ainda nas suas respostas, aprofundar mais e apresentar caminhos que nós vamos ter que dar continuidade. Então, muito obrigado à Bárbara, que nos deu todo o apoio na transmissão desse evento. Muito obrigado aos canais que fizeram a retransmissão, a nossa querida TVT, a TV dos Trabalhadores, o nosso querido Barão de Tararé, o Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, o canal Arte e Progresso, e a todos que participaram, prestigiaram e contribuíram pelo chat. Nós assumimos o compromisso de reunir todo esse material e enviar para o companheiro Tarso Genro e para o companheiro Guilherme Boulos. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Até a próxima.